Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, do meu lado, ele, Ricardo Barbie. Ô, Deco, eu não trouxe violão hoje, cara, mas hoje eu devia, hein? Deveria Olha trazer aí, violão. cara, porque hoje Seria uma boa. seria uma boa, hein? Acho que a gente vai gravar outro podcast. Gravamos de novo com violão, boa Gostei, ideia. gostei da ideia. Deco, música hoje, Deco. Música hoje é o papo. Mas deixa eu te falar uma coisa, queria lembrar que nós estaremos este mês na Conferência Ressurgência de novo pelo terceiro ano seguido. Que honra, hein, Deco? Estaremos Cara, lá novamente gravando todos os é episódios. isso aí. Você que nos acompanha pelo terceiro ano seguido, estaremos lá como podcast oficial da Conferência Ressurgência. Nossos amigos Dodô Queiroz Dodô Queiroz, o povo do CTPI aí. chamou a gente novamente para estar muito presente. legal, muito Então você legal, que uma nos honra. acompanha, a partir desse mês de setembro, as gravações vão ao ar do CTPI, com Conferência Ressurgência 2025. Isso. Voltando a falar da nossa convidada, você já viu também qual é a chamada, quem é? Só no CTPI um pouquinho depois do dia 25 ali, né, Deco? A gente volta de 24, Isso, então aí a gente isso. deve começar a soltar, tá? No Então, final do mês, pra isso aí. você não morrer aí de angústia. Curiosidade. De curiosidade, angústia. Vai aí finalzinho do mês, tá bom? Então tá bom. Mas Vamos vamos falar lá. de quem está com a gente hoje. Baita voz, Deco. Vanessa Potier, obrigado pela presença. Oi, gente, é uma alegria, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu também quero agradecer o maridão, sabe que tá ali nos bastidores, crossfiteiro igual a ti, Deco. Crossfiteiro, viu? Crossfiteiro. Não, já se identificamos ali, Já. tava conversando sobre os Não, eu movimentos. identifiquei com ele primeiro, porque a gente subiu o elevador e já me chamou de corredor, já gostei, né, cara? Ah. Ó, ele identifica os atletas. Eu achei que tu ia falar Mas, porque... mas ele me identificou como atleta, não te identificou, tu Não, entendeu? não me identificou com ela. Foi difícil. pra ficar Não claro. faz crossfit mesmo? Eu faço. Sacanagem, sabe? Bem-vindo, cara, Deus te abençoe. Mas, Vanessa, muito obrigado pra gente do Tronocast. É uma honra te receber aqui, né? A gente já tava conversando um pouco aqui, super entusiasmado com as histórias e com os testemunhos que tu vai compartilhar. Mas, Vanessa, quem é a Vanessa Potier que pro povo conhecer aí? De onde é que veio essa mulher? Então, né, gente, a Vanessa Potier. Hoje eu entendo a minha identidade em Cristo, né? Eu sou uma filha amada, escolhida, resgatada, perdoada e transformada. Tenho 42 anos, sou casada, tenho 2 filhos lindos, o João Pedro, de 17 anos, a Catarina, de 12 anos. E sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu já moro aqui em Santa Catarina já, nossa, há muitos anos. Bom, já falei a idade, não adianta esconder, né? Já moro aqui há mais de 30 e tantos anos, mas vim pequenininha pra cá com a minha família, com os meus pais. De qual cidade, Vanessa? Vim de Palmeira das Missões, bem interior do Rio Grande do Sul. E eu e minha irmã viemos pequenas pra cá, meu irmão também, os meus pais. E eu... Pela questão da idade, né, tão nova, eu não me lembro de nada nessa parte no Rio Grande do Sul, então eu me considero sempre daqui, porque eu fui me entender por gente estando aqui, né? E... que mais, gente, que eu posso dizer? Cresci num lar católico, embora os meus pais não fossem assim tão atuantes, tão praticantes, né? Mas eu já vejo que desde lá Deus já tinha algo comigo, porque desde muito nova eu já ia, né, frequentava a igreja, tinha os grupos de perseverança, tinham pessoal da catequese, e aí eu tô falando em um meio que eu fui crescendo, né? Então eu sempre estive envolvida isso aí, nisso. Já aqui em Santa Catarina. Já aqui. Eu sempre estive envolvida em funções na igreja, né? Eu lembro de ter festa do padroeiro da igreja, eu estar lá na cozinha costurando galinha, ajudando a separar os números do bingo. Eu sempre gostei de estar envolvida com isso, que hoje eu entendo que isso já era um servir, né? Sim. Então, eu cresci ali cantando já desde nova. Eu comecei a cantar com volta dos 10 anos, também no grupo, né, da perseverança da igreja. Participei de grupos jovens, isso dentro da igreja católica tradicional. E houve um momento que teve uma transição, onde veio a renovação carismática católica. Um movimento onde eu fiz parte muito atuante também, onde ali eu tive um pouco mais de conhecimento de Deus, aquela questão de Espírito Santo, os dons, né? E nessa fase eu já não congregava na mesma igreja onde eu cresci, nessa época de infância. E nessa outra igreja aqui, a Igreja Santo Antônio, em Campinas, foi onde eu conheci meu esposo, né? Lá no grupo de jovens a gente se encontrou. E namoramos, noivamos, nos casamos. E até aí, eu era uma pessoa atuante, cantando, participava de grupo de mulheres também, e eu lembro que eu dizia muito assim, meu testemunho, assim, a minha história de vida é normal, né? Tipo, não tem nada demais, cresci na igreja, não tem uma história de recuperação de drogas, de alcoolismo, não tem nada assim, né? Então, é normal.
mas eu não sabia, né, o que Deus tinha reservado para o meu futuro mais à frente, né? E eu lembro que nessa época assim, que a gente casou, né, eu sempre tive muito de Deus na nossa vida, né, até no nosso casamento, fizemos uma cerimônia muito bonita, né, eu já cantei na minha cerimônia também, sempre a música envolvida, né, mas era algo muito de fim de semana na igreja, de contribuir, de ajudar a igreja, né, não era algo assim que eu via com outros olhos, né, e sempre fomos ativos, participantes. Mas eu entendo hoje, né, a partir dessa minha nova história com Deus, que eu costumo falar, que eu conhecia ao Senhor, né, mas tem uma grande diferença de hoje, porque hoje eu entendo que eu o conhecia de ouvir falar, né, eu via a mão dele agindo nas pessoas, eu via o mover dele, né, porque a gente não se limita em religião, mas em sim no Senhor, em Deus, naquilo que Ele faz. Então Ele está presente, né? Eu creio muito nisso. E eu vi a mão de Deus, mas eu não o conhecia tão intimamente como hoje, sabe? E o Senhor realizou obras lindas na minha vida. Quando a gente casou, né, tentávamos engravidar e não conseguia e não vinha. E eu tinha alguns problemas, algumas limitações. E o Senhor nos deu a graça de receber, né, a dádiva, né, de sair de uma pessoa estéril que não podia ter filhos para poder engravidar. Então, o João Pedro, ele é um milagre, uma resposta de Deus, uma bênção muito grande, que eu recebi estando numa fase diferente da minha vida, né? Então, isso acho que como eu pude experimentar do Senhor numa vertente católica e hoje, né, numa vertente evangélica, eu consigo entender que o Deus, ele é um só. Claro que as formas, claro que o caminho, claro que existem diferenças que a gente não concorda, mas eu gosto de buscar um olhar acima de tudo isso. E quando eu falo do meu testemunho, né, dessa mudança, dessa conversão, né, de religião, eu justamente entendo que a direção do Senhor para mim falar sobre isso é justamente em unidade. Não falar mal de um lado, não dizer que lá não existia, lá não tinha Deus. Não, lá tinha o Senhor. Eu sei que pessoas rendidas serão salvas lá. Ainda que talvez não entendam profundamente e realmente, sabe? Mas eu vejo que... E eu vejo que Deus quer que eu fale sobre isso também, sabe? Não apenas... Que eu vá falar mal, ou vá reclamar, ou vá dizer que lá não vale a pena, não. Lá eu fui agraciada, o meu filho foi uma bênção que eu recebi estando lá, né? Mas hoje, né, a minha relação com Deus, ela é muito mais profunda, ela é muito diferente, né? Vanessa, só uma parte nisso que tu tá falando. Eu tenho conhecidos católicos carismáticos que, na boa, são mais crentes do que muito crente evangélico. Então. Pô, fala em línguas, olha, a questão não é exatamente a igreja, claro, estamos falando de igrejas cristãs, né? Se a gente estivesse falando uma igreja com uma influência afrodescendente, de alguma outra coisa que não prega Deus, a Bíblia e Jesus Cristo, aí é outro papo, mas a igreja católica, na sua forma, prega. Ok, não concordamos com um monte de coisa, algumas coisas que a gente até acha distorção, a Bíblia fala uma coisa, o povo faz outra. Mas o Cristo é pregado lá. A fé em Jesus é o que move as montanhas, né? É o que que faz une, os né? milagres, enfim, é isso aí. Enfim, então... Eu lembro que eu... Não tenho dúvida que é a salvação na igreja católica. A salvação vem por crer em Cristo, não para quem é da placa de igreja nenhuma. Eu estava vendo um ministério na internet americana. E eu tinha dúvidas da forma com que eles se expressavam, se eles eram católicos ou evangélicos. E eu mandei um e-mail para eles. E perguntei, tá, mas vocês são católicos ou evangélicos? Eu não sei o que tu quer dizer. Qual a diferença? Eu expresso a glória de Deus aqui. Creio em Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus como Pai. E aí? Né? Então, essa distinção, eu acho que ela é muito brasileira. E da forma com que a gente olha. Eu acho que assim, tu está sendo um ponto extremamente relevante. E como tu vem de lá, tu consegue ter esse olhar. Mas muita gente que nasceu, cresceu em igreja evangélica, não consegue ter um olhar que tu tens. Então a bandeira que tu estás levantando pra gente olhar, gente, Deus também tá lá. Tem um olhar até um pouco mais preconceituoso, né? Claro, muito preconceituoso, né? Em relação aos nossos irmãos católicos, né? Então acho que esse olhar é extremamente relevante, importante, né? Pra gente estar falando, compartilhando aqui. A gente tem um grupo discipulado no nosso GD, né? A gente tem amigos católicos ali dentro. Isso, é verdade. O grupo de homens. homens. É uma bênção ali no nosso grupo de homens. É isso aí. Não, a gente tem que levantar, eu digo assim, vamos falar daquilo que nos une, né? Acho que essa é a unidade que o Senhor quer, né? Jesus veio como exemplo
para que nós nos tornássemos, deixássemos ele como exemplo de cristão, e não é em relação a uma bandeira, uma placa de uma igreja, uma bandeira de alguma coisa, é essa unidade em Cristo, né? Que é o que eu entendo que o Senhor quer que eu fale sobre isso também. Eu lembro até, eu estava falando com o Dani, se eu não me engano, tem um padre no grupo deles de casais. Tem. Ele era, hoje ele não é mais padre, né? Sim. Porque ele está casado Sim, no grupo de casais. Então. Mas bom, ele o padre no grupo de casais, Então, só isso- se fosse ministro. Importante a gente Vamos dar esse dado. explicar isso direitinho. Pra complicar a vida do homem lá pro clero. Sim, o Mário e a Thaís são bênçãos de Deus, são muito queridos. E nesse tempo, né, porque, tipo, eu falei, né, participava da Igreja Católica, agora sou no Evangélico, o que aconteceu nesse meio tempo aí, né? E essa mudança, assim, ela aconteceu na pandemia. A pandemia, assim, vejo que mudou a vida de muitas pessoas de vários sentidos, né? E para mim, assim, esse tempo de pandemia e pós-pandemia foi o tempo que eu vejo que o Senhor usou desse momento para realmente falar, né? Para realmente se aproximar, ou eu me permitir, né? Permitir que Ele se aproximasse de mim. Mas eu entendo também que a minha busca, né? O tempo foi passando, né? A gente vai crescendo, amadurecendo. Eu comecei a entender mais que eu precisava mais de Deus na minha vida. E esse tempo de pandemia, nessa época minha irmã ficou adoentada de câncer, e todas aquelas questões de distanciamento e tal, e não tinha mais culto, não tinha mais missa, era tudo online. Então, essa questão, tipo, a gente ficou mais recluso, né? E uma das minhas grandes formas de me conectar com Deus era cantando, era servindo, era indo nos encontros, era indo nas missas, enfim, e isso meio que parou. Parece que eu tinha perdido esse elo, né? Eu não buscava por mim, porque isso é uma questão... pode ser doutrina, mas pode ser também de uma busca pessoal. Mas eu não tinha esse incentivo, nunca me foi dado, mas eu também nunca fui buscar sobre ler a Bíblia. Né? Então, eu não tinha o hábito de abrir a Bíblia e ler, e estudar, e fazer devocional. Realmente, isso era uma coisa que eu não fazia. E nesse tempo, né, pela doença da minha irmã, o tempo de pandemia, uma fase difícil, a gente ficou um pouco mais isolado, mais distantes uns dos outros, eu comecei a sentir uma falta de algo que eu não sabia. E esse algo era Deus, era o meu momento com Ele, o meu momento de estar com Ele, de falar com Ele. E nesse tempo, assim, eu comecei a sentir essa necessidade, e eu comecei a ler a Bíblia, a mexer com a Bíblia. E, embora antes disso, né, eu fui catequista de primeira comunhão, catequista de crisma, mas vinha um caderninho, um livrinho, então a gente dava aula naquele livrinho, né? Então a gente não tinha realmente o hábito de manusear a Bíblia, né? E eu lembro que algumas vezes, para eu montar a aula, eu buscava na Bíblia. E algumas coisas eu achava estranho, eu não entendia o porquê, daí eu ia perguntar para o padre, né? Eu não entendi aqui, tal, não, pego... tens que fazer a partir do catecismo. Catecismo, o livro, tal. E eu disse, não, tudo bem, mas ali já era um despertamento. Mas eu, enfim, passou, continuei, né? Isso eu voltei, agora deixa eu voltar para essa parte que eu estava buscando a Deus. E em casa, lendo a Bíblia, folheando a Bíblia, tentando entender tudo aquilo e esse sentimento, eu abri a Bíblia em Êxodo 20. Que é ali uma Bíblia católica, Bíblia Ave Maria. E ali na Bíblia falava em Êxodo 20, né, que é aquela instrução sobre os 10 mandamentos, as placas. Eu comecei a ler coisas que, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia e a gente faz isso. Aí aquilo começou a me incomodar, né? E eu fui buscando entender mais sobre aquilo, e novamente eu fui buscar uma referência de um padre, que eram pessoas que eu tinha acesso, né? E novamente, não, Vanessa, se tu quer arranjar a sarna para se coçar, tu vai conseguir, mas estuda pelo catecismo. Vai pelo catecismo. E aquilo me incomodava, porque se a gente, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Inspirada por Deus. Se o que está na Bíblia é isso, então está tudo errado. E a partir daí eu fui buscando por minha própria conta. Eu comecei a buscar vídeos no YouTube, comecei a ir atrás de livros, comecei a entender toda a história, né, do protestantismo, entender as coisas, e buscar e ver, entender.
E eu vejo como que, sabe, aquelas escamas foram caindo dos meus olhos, assim, e eu me lembro que... A própria palavra de Deus diz, se conhecereis a verdade vos libertará, né? E se me buscar de todo o coração. E ali eu entendi que até então eu não buscava, eu fazia, eu repetia. Eu estava lá, como eu falei, eu via o Senhor agir, eu via o Espírito Santo, eu fui abençoada, mas era uma coisa muito eu aqui e isso tudo lá. E quando eu me permiti, né, ser totalmente tomada por isso e buscar, né, desejar por isso, por entender, por realmente conhecer, aí não teve mais como voltar atrás e não ir cada vez mais além, né? Ô, Vanessa, mas deixa eu te cutucar aqui nesse pontinho aqui. O que foi a primeira coisa que te chamou a atenção, assim? Que versículo foi? Sobre idolatria? Sobre, enfim, não farás foi para a ti de não ídolos fazer sobre ti imagens. Imagens de escultura que há acima do céu e embaixo da terra. Isso. Foi bem isso. E aí é bem esse ponto que eu ia falar, que eu, assim, por mais que questão de doutrina, entender, e a gente rezava o terço, e tinha as coisas, as imagens, tal. Quantas vezes eu cantei em missas de coroação de Nossa Senhora, tal. Então, aquilo era muito automático e normal, e eu disse, é assim, então mas eu nunca perguntei, nunca questionei, nunca fui na fonte para entender, né? E eu lembro que quando eu li esse versículo, que foi umas madrugadas em casa, né, ali nesse tempo que Deus começou a me incomodar nas madrugadas desde lá, isso é até hoje. E eu lembro que quando essa questão da imagem mesmo, eu tinha um altar em casa, e é muito comum, né, nas casas católicas, né, ter a Bíblia aberta, ter velinha, ter uma imagem de um santo, um rosário, uma coisa, isso é muito comum. E eu lembro que as pessoas às vezes me perguntavam, né, pela vida em si, por estar na rotina do pessoal da igreja, qual era o meu santo de devoção. Eu não tinha. Eu não sentia alguém. Até eu não tenho. Qual que é a tua Nossa Senhora de devoção? Que tem Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, Aparecida, enfim, né, tem várias denominações que segundo a direção é para a mesma, que é Maria, Mãe de Jesus, mas ela tem várias denominações. E eu lembro que eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Mas eu ganhei. Eu não fui atrás, eu não entendia isso. Eu fazia, como eu digo, eu repetia aquilo, mas não era uma busca minha, algo que eu sentia de querer ter essa devoção, tal. E eu lembro que quando eu li esse versículo e eu olhei para o lado, eu tinha um oratório com a imagem ali, eu meio que senti assim, meu Deus, será que é por isso que eu nunca senti vontade de realmente ter um santo de devoção? Será que lá no meu íntimo já tinha algo que me incomodava quanto a isso? Porque realmente não era algo que era natural para mim, sabe? Eu fazia porque todo mundo fazia. Que nem assim, eu digo que eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu vivi isso, né? Eu praticava isso, eu fazia isso. Mas a questão de se encontrar para rezar o terço, o rosário, assim, era muito difícil me manter concentrada naquilo, sabe? Eu estava ali e eu caía no automático, né? Isso que é o que eu me recordo disso, né? E então não era natural, e aí eu vi tudo aquilo e a imagem ali e eu disse, meu Deus, e agora? E daí eu me lembro que eu fui falando com Deus e pedindo, Deus, me mostra o que eu estou fazendo, será que eu preciso fazer diferente, será que está tudo errado, será que tudo aquilo que eu cresci até hoje, né, com tantos anos, os meus filhos cresceram nessa igreja, né, eu fui catequista do meu filho, será que está errado, o que está acontecendo? Eu pedi para que Deus fosse me mostrando. E o Senhor, através da palavra mesmo, Ele foi me mostrando, eu fui me inteirando mais de conhecer, de entender, de buscar vídeos no YouTube, livros, como eu falei, mais a Bíblia ainda, né? Mas eu buscava, mas, tipo, é diferente tu querer entender algo, tu vai ver um livro sobre aquilo, ou um vídeo, mas tipo, tu não tem como dialogar com alguém, né? E nessa época, eu lembro que o Salve me acompanhava, tudo aquilo que eu entendia, que eu aprendia, que eu sentia diferente, eu falava com ele também, porque ele também cresceu, um lar católico, a mãe dele muito, muito também ativa na igreja, grupo de oração, tudo. E eu fui nessa busca e aí eu lembro que eu senti vontade de conhecer uma igreja evangélica. E aí, nessa época, aí eu tô falando aqui coisa de 8 meses, e quando voltaram os encontros
presenciais, né, de missas e tal, só que com distanciamento. E eu lembro que eu fui uma primeira vez num culto de uma igreja evangélica que tinha próximo de casa. E eu acho engraçado assim, que a hora que eu fui para entrar, eu sentia medo. Parece assim que eu estava fazendo algo errado. Mas não por sentir, mas por ouvir coisas de que a igreja correta, a igreja de Cristo, a igreja católica, tal. Então eu estava assim, meu Deus, se eu estou fazendo errado, eu não estou, o que eu estou... Então eram sentimentos assim que pairavam em mim, que era confuso, sabe? Mas eu entendia que eu precisava passar por aquilo. Se eu queria realmente conhecer, entender, se Deus estava me direcionando aquilo, eu precisava passar por aquilo, né? E daí a gente foi também numa outra igreja, daí eu conversei com o Salve, a gente, vamos tentar, vamos conhecer, enfim, ele estava um pouco resistente, né, e outro ponto também que acabou me fazendo repensar em muitas coisas é porque o meu filho estava com 15 anos, por ali 14, 15 anos, e eu cresci em grupo de jovem, como eu falei antes, eu estava sempre envolvida na igreja tal, e poxa, deu certo, eu casei com um rapaz da igreja, né, graças a Deus, uma vida tranquila, né, e eu queria isso para os meus filhos também, né, conhecer pessoas boas, estarem num ambiente bom, e da igreja ali que meu filho participava, depois do grupo de Crisma, não se formou nenhum grupo de jovens, não tinha essas amizades mais interessantes, mais sadias, e ele começou meio que a querer andar com os amigos da escola, e já não eram tão amizades assim que me agradavam tanto. E eu assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso direcionar o João para alguma coisa, para um lugar, porque eu cresci assim, conheci o pai dele assim, e, né, a gente precisa ter esse relacionamento. Então, foi um ponto também que me fez pensar sobre isso, né? E, às vezes, a gente ia na missa ali, e, às vezes, ele falava assim, ai, mãe, é chato, parece que não atrai, parece que não... Tipo, chega, já quer ir embora. E, infelizmente, né, é muito diferente, né, a questão a diferença das missas e dos cultos, né? E quando a gente ia, ele não queria mais ir. Eu assim, poxa, parece que eu estou perdendo ele, daqui a pouco eu não vou conseguir trazer para o interesse de novo. E... começamos a participar de uma outra igreja também, que era... A gente foi, acho que 2 cultos numa igreja Bola de Neve, que tinha ali perto de casa, ali no Palhoça. Mas era muito legal, a gente viu um estilo diferente, né, do que a gente estava acostumado. E tinha o Kids para as crianças, mas tinha aí tu os foi jovens. do 880, né? Então. O estilo católico super tradicional para Bola de Neve, com a prancha no palco, lá na Palhoça também era prancha no palco. Mas eu também eu fui para a Assembleia Tradicional, eu fiz não, fosse em tudo, né? Metralhasse daí o meio... Vamos conhecer esse negócio. E foi muito legal, porque, tipo, era totalmente diferente daquilo que a gente acostumava. A música, a questão do Kids e tal. Foi uma bênção. Mas, assim, nossa, os cultos acabavam muito tarde. E eles estudavam de manhã. Eu disse, gente, acho que não vai dar. E daí o Sálvio, a gente tem um amigo em comum, que era esse casal de amigos que são da Assembleia de Deus, bem tradicional, ali do Centro Histórico de São José, o Felipe e a Jéssica. E ele já conhecia, e na verdade eu já conhecia mais de Cristo, porque como eu era da renovação carismática, muitas músicas evangélicas a gente cantava, e eu lembro, né, de uma conferência muito grande que a gente tem até hoje ali na igreja, que é a Flowers. Então vinham alguns cantores que eu conhecia, então eles vão estar na Mais de Cristo. Então, mesmo lá na Católica eu já sabia da existência da Mais de Cristo, nunca tinha participado, mas eu sabia. E eu lembro que o Sálvio conversando, e tudo isso que eu falei aqui resumidamente, mas muitas pessoas nos ajudando, assim, a nos fortalecer, a entender. Eu lembro que quando eu partilhava essas dúvidas que eu tinha em relação a um estilo de religião e outro, o pai da Jéssica, essa amiga que eu citei, ele também era católico, a família era. E ele dizia, lê o livro tal, tu vai entender, não sei o quê. Então, tinha pessoas que estavam, né, ajudando ali aos poucos. E daí o Felipe comentou com o Sálvio, poxa, tem a Mais de Cristo, é uma igreja legal. E eu compartilhei com ela essa questão do meu filho, do João, para ter um ambiente legal, para ser atrativo para ele, para tirar ele um pouco, né, dessa questão de parece que está se perdendo para o mundo, para, né, vir para ficar perto de Deus. E aí o Sálvio me convidou, a gente estava nessa de ir conhecendo e tal. E daí ele assim, vamos na Mais de Cristo, tem um culto domingo de manhã e a gente vai lá. E desde o dia que a gente foi, a gente nunca mais saiu. Legal. A gente começou lá, isso foi em 2022. Então, nesse tempo, né, de 2022 para agora, né, estamos em 2025, parece um curto tempo, mas eu digo assim que eu vivi uma vida
nesse tempo, assim, sabe? De transformações. Aquilo que eu falava que parecia que a minha vida não tinha nada de normal, nada demais. Tudo bem, que legal. Ela conheceu o marido, ela casou, ela teve filhos, viveram felizes né? Eu vi que Deus tinha algo totalmente diferente para fazer, né? E começamos a participar lá da Mais de Cristo. E nesse tempo eu ainda buscando muito entender ainda mais, porque eu me encantava tanto que tudo aquilo que eu ouvia lá, né, sendo pregado nos púlpitos, eu via que era realmente extraído da palavra, era a Bíblia, sabe? Era coisa que eu saía de lá desejosa por chegar em casa e estudar e me aprofundar, e as referências eu encontrava ali. Então, assim, meu Deus, assim, eu fui muito formada pelos cultos que eu participei, né, tanto com o pastor Júnior, com a pastora Elizabeth Cordeiro, que foi a minha discipuladora, assim, sabe? Ela, assim, meu Deus, tem muita coisa dessa minha nova vida com o Senhor, veio a partir dela, ela que realmente decidiu me discipular pessoalmente. Eu lembro que nessas buscas, né, de eu querer entender e desconstruir algumas coisas e construir outras, eu precisava de alguém. E eu lembro que eu nem conhecia a Quarta Fé, que é um culto que hoje eu faço parte ali na igreja, meio-dia, às 15h e às 19h30. Eu lembro que eu cheguei lá na igreja numa quarta-feira, e fui na secretaria e perguntei se existia alguma forma de atendimento com algum pastor, com alguma coisa, porque eu precisava conversar com alguém. Eu lembro que isso na Igreja Católica existia, eu queria saber se lá também tinha. E ela assim, não, tem sim, espera um pouquinho, vou ver qual pastor pode te atender e tal. Mas lá no meu íntimo, assim, eu sentia que eu iria estar ali e que eu iria conversar com uma mulher. Mas ela disse, poxa, só vai ter pastores? Não, tudo bem, né? Alguma coisa vai acontecer. E quando ela me levou na sala, ela abriu a porta e era a pastora Elizabeth Cordeiro que estava lá. E daí ali, numa conversa, assim, que para mim foi muito rápida, mas foi bem longa, bem detalhada, assim, eu contei tudo que eu tinha passado, essa experiência toda, da onde eu vinha, né, questão de religião, entender o que Deus estava fazendo, o que eu estava buscando, querendo entender, querendo ter mais intimidade com Ele. Sabe aquela fome, aquela sede, aquele desejo ardente do primeiro amor, assim, eu estava vivendo muito aquilo. E ela, assim, falou assim, Vanessa, eu vou te discipular, assim, pessoalmente, assim, eu quero que tu venha toda quarta-feira no culto das 3 horas, tu vai sentar na segunda fileira, depois do culto você vai vir pra minha sala, a gente vai conversar, eu vou te ensinar, tu me pergunta tudo que tu quiser. E ela me mandava áudios todos os dias. Ela tirava uma foto de um caderninho que ela tinha, dos 12 primeiros passos lá do novo convertido, coisas assim. E eu pegava aquela foto... Era o catecismo da Mais de Cristo? Da pastora Elizabeth. E daí ela mandava foto e eu pegava aquela fotinho, que eu não sabia que livrinho que era, eu escrevia tudo nesse meu caderno, depois todos os ensinamentos dela, coisas que eu interpretava, que eu entendia, eu anotava, depois eu perguntava para ela. A gente ficou nisso, assim, olha, quase 3 meses, e indo nos cultos, e aí o Salvo começou a participar também, nós levamos o João, a Catarina, e aí o Teams chamou muito a atenção, Vanessa, aquela coisa. Mais uma picadinha. Nesses encontros que tu tinha com a pastora, qual era o material de apoio de base? A Bíblia. Isso que eu queria, né, confirmar. Porque, senão, para quem não te conhece, que conhece bem a história católica, te viu falar nisso, né? Eu tinha o livrinho do catecismo, né? A diferença é que lá na Mais de Cristo, nem a minha igreja, né, que a gente não é da Mais de Cristo, mas nós somos cristãos aqui juntos. E o foco é a Bíblia, né? A Bíblia, e aí o resto é resto, né? O resto vem daqui. Essa é a grande diferença, né? Foi aí que tu se libertou, foi aí que tu conseguiu encontrar Jesus de um jeito que tu nunca tinha visto na vida. É verdade. Por favor, pode continuar. Eu só acho importante a gente falar isso aqui hoje. Não, totalmente. E que, ainda que ela tivesse aquele livrinho de formação, mas era tudo logo depois do tu abre o livro tal, versículo tal, a página tal, era a Bíblia, sempre foi a base de tudo. E era isso que me encantava, como eu falei, né? Porque eu chegava lá nos cultos e o pastor vinha com a Bíblia, ele abria a Bíblia, ele lia da Bíblia, e eu disse assim, gente, é diferente. E óbvio, né, que eu, como uma pessoa que já gostava da música, né, já cantava num passado, chegava lá e ver, né, tudo, a banda, a qualidade do ministério, o povo que cantava, o povo que tocava, aquele telão, aquelas coisas assim, gente, isso aqui é muito maravilhoso, é muito lindo. Mas também eu lembro que, eu entendo que esse ponto também o Senhor começou a trabalhar em mim. Porque nesse meio tempo, né, que
eu buscava, que eu lia a Bíblia, que eu queria entender, que eu queria essa sede, né, de entender, de compreender realmente quem era Jesus, quem era Deus. Eu lembro que, nossa, gente, eu falava assim, eu sentia até vergonha. Que eu me dizia católica, eu era catequista, mas, gente, eu não sabia da história de Moisés ter aberto o Mar Vermelho. Sabe? Pra tu ver, assim, sabe? Como que era, né? Que fé era essa? Que vida, que prática não existia. Então, assim, eu me puxei mesmo de começar a ler a partir de Gênesis, o início, e entender, e buscar. E sempre eu lia, eu entendia, eu buscava mais conteúdo, eu buscava um livro, eu buscava um vídeo, uma aula, alguma coisa para... Sabe, acho que tudo aqui, por isso que eu digo que a minha vida, né? Eu vivi uma vida nesses últimos 3, 4 anos, porque foi ali que realmente eu entendi quem eu era. Por isso que quando eu comecei aqui, vocês me perguntaram, né, para dar boa noite, me apresentar. Cara, eu sou filha amada, escolhida, resgatada, perdoada, porque hoje eu sei quem eu sou. Porque até então eu não sabia. Eu era uma pessoa que repetia coisas, que faziam coisas porque os outros faziam, mas qual o real sentido? Hoje eu vejo que não tinha. Hoje eu entendo o sentido. Hoje eu vivo realmente isso e eu amo isso. E o que eu falo, assim, quando tem essa questão de falar de diferenças de religião, não é a religião, mas eu quero que as pessoas possam viver o que eu vivo com Cristo, o que eu vivo hoje na minha casa. Né? E toda essa transformação que através de mim o Senhor realizou na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, sabe? E isso, assim, não existe nada que pague. Eu chegar em casa e meu filho vir tirar uma dúvida sobre um versículo da Bíblia que ele não entendeu. Eu chegar em casa do culto, até me emociono. Chegar em casa do culto e o meu filho está no banheiro tomando banho, ouvindo louvor e falando com o Senhor. Sabe? Isso, meu Deus. E eu sei que eu sinto grata por Deus me permitir, através de mim, eles viverem isso, eles começarem a viver isso, sabe? Porque se talvez eu não tivesse dado ouvidos a esse tempo de solidão que eu achei que é o deserto, né? Um deserto que se floriu tão lindo para minha vida. Se eu não tivesse dado atenção a isso, se eu não tivesse buscado realmente, poderia ter passado. E eu nunca ia descobrir a verdade que iria me libertar e libertar a minha família. Então, eu acho que o meu grande desejo... Teu filho. Justamente. Provavelmente. Porque hoje, sim, ele serve na mídia, ele vai entrar pro louvor, ele tá sempre lá. Às vezes eu digo assim, que é engraçado, né? Às vezes a gente sai de casa meia-noite, 1h30, para buscar a luz da vigília na igreja. Não é para buscar na balada, não é para buscar, sabe? Eles estão na igreja e eles amam estar lá, sabe? Então, assim, isso tudo, assim, meu Deus, não existe nada que supere tudo isso. E realmente é uma nova vida, né? E nesse tempo dessa busca, o Senhor começou a me entregar coisas que eu ia escrevendo, que eu ia cantarolando, porque sempre fui nessa de cantar. Algumas orações eu tenho, que hoje já tornei, né, canções, né, já tem melodia. Mas eu lembro assim que quando eu cheguei lá na Mais de Cristo, que eu falei ali da questão do louvor, eu lembro que eu olhava para tudo aquilo e eu achava muito distante de mim, da minha realidade. Pô, tô chegando aqui agora, já não sou tão nova. Talvez o Senhor me queira aqui para um tempo, para minha família, para a transformação da minha família, da minha casa. Mas eu acho que para o louvor desse jeito, nesse nível, falando com a igreja desse jeito, jamais. E eu lembro que isso era o que eu sentia e eu via e eu admirava, mas teve um culto em específico que eu lembro que as músicas, assim, tocaram demais, porque eram músicas que... todas as músicas que tocaram naquele culto eram músicas que eu já conhecia, que eu já cantava na igreja católica. E eu lembro que naquela noite, foi um culto de domingo à noite, eu entreguei para o Senhor, assim, Senhor, eu acho que eu não vou mais te servir na música, porque é muito diferente daquilo que eu sei fazer. Mas se eu tiver que te entregar isso e nunca mais te perder, assim, eu não me importo, eu abro mão. Eu não faço questão de estar envolvida com o louvor, mas eu quero cada vez mais te sentir, eu quero cada vez mais te buscar, de repente te servir de outra forma. E eu lembro que quando eu entreguei isso, eu saí diferente daquele culto. Porque eu lembro que às vezes que eu entrava, eu ficava na ansiedade, ai, que música será que vai ser hoje, né? Como é que vai ser o louvor? Eu ficava sempre naquela expectativa.
E não era esse o objetivo para aquele momento. Então, eu senti que eu precisava fazer sabe, agora é momento de aprender. É momento de me deixar, né, abastecer, me deixar conhecer coisas. Isso aqui... Mas ali tu estavas no banco da igreja ainda? Sim, sim. Não no Ministério de Louvor? Não, estava só indo, participando, mas a questão da gente gostar, sabe? Às vezes, poxa, será que um dia eu vou... Aí eu comecei a fazer o caminho contrário. Eu disse, não, acho que eu não quero. Não que eu não quero, assim, eu acho que eu não vou conseguir. Eu estava, tipo, analisando como é que eu consegui, sabe? Como é que eu chegaria lá. Aí o dia que eu entendi que não, você não tem que fazer isso. E foi esse dia que eu entreguei, realmente. E quando eu entreguei, eu saí diferente. E os outros cultos que eu comecei a participar, eu estava diferente, assim. Eu realmente via que estava diferente, que aquela questão da música, ela não me chamava mais atenção. E nesse processo, né? Tudo que eu tô falando aqui separado, mas faz parte do mesmo momento, assim. Porque até então, como é que eu pensava em cantar se nem batizada eu era? Entende? Como as coisas estavam, né? E desencaixadas na cabeça. E logo ao final desse período com a pastora Elizabeth, ela me discipulando, iniciou o discipulado de batismo. E na mesma hora eu já me inscrevi e já escrevi o salve também. E aí a gente fazia aula online. E eu bom marido, né, Salve? Sim, senhora. Então, e ele participava das aulas, eu falava com ele, tudo aquilo que eu descobria, amor, sabia isso aqui, eu falava, compartilhava. Então, tipo assim, ele foi, né, tá me discipulado por mim, né? Porque eu fui pela pastora Elizabeth, passando para ele, mas ele, homem, né? Homem não fala muito, ele não abria muito, não, né? E ele começou a participar das aulas. Eu lembro que até uma vez como a gente fazia aula online, que era uma facilidade, né? Eu lembro que a gente fez participamos de uma aula lá na praia e a minha sogra assistiu a aula com a gente. E ela é católica, né? Uma senhora bem atuante na igreja. E ela assim, nossa, que legal, que assuntos, que pontos interessantes, tal. A gente depois conversando, assim, depois da aula em si, né? E aí chegou a data do batismo. E eu falei assim, Salve, olha só, o batismo, né, terminamos o discipulado, o batismo é dia tal. E ele assim, ai, Vanessa, eu não sei. E eu decidida. Eu disse, não, eu vou, eu tomei a minha decisão, agora eu preciso que tu tome a tua. Mas eu lembro que eu falei pra ele assim, eu não quero que tu tome essa decisão por causa de mim, isso tem que partir de ti. Eu gostaria muito, o meu maior sonho é no dia que eu voltar, né, a gente dar um mergulho lá, eu voltar e a gente se abraçar, mas, né, eu não posso te forçar isso. E, enfim, até que, sem também questionar muito, eu também não quis, assim, vai que eu pergunto demais, ele desiste, né? Mas ele assim, não, a gente vai fazer. Aí fomos, né, enfim, comprei as camisetas e tal, e fomos pro dia do batismo, e eu tava muito emocionada, assim, muito, 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 porque eu entendia que seria a partir dali, né? Que algumas pessoas acham que parece que o batismo é quando tu tá pronta é que tu vai se batizar. E eu percebo que é o contrário, né? A gente decidiu, a gente aceitou, é isso mesmo que eu quero, então agora vai começar. E o batismo é o primeiro passo, é a permissão que tu dá para que Deus comece a agir, né? Então eu estava nesse anseio por isso, porque eu queria que logo acontecesse, porque eu sabia que a partir dali a coisa ia começar de verdade. E eu lembro ainda que foi tão especial que hoje a igreja já mudou um pouco, mas antes tinha só os cultos de batismo e os cultos de ceia só no primeiro do mês, né? E naquele domingo nosso, coincidiu que foi o culto de batismo e o culto de ceia. Hoje eles já uniram para ser realmente o batismo já ser a primeira ceia, né? Mas no nosso foi meio que especial, assim, eu fiquei muito feliz por isso, porque ia ser o culto do batismo junto com a ceia, né, por ser início de mês. E o nosso batismo, as fotos ali, tudo, mexeu muito com o meu filho. Eu emocionada, claro, chorando, enfim, mulher, né, chora um monte, mas ele se emocionou muito em ver aquilo. E ele dizia assim, mãe, eu não sei, eu só tô muito feliz, eu também quero isso, eu também quero. E aí ele, tipo, como eu falei, o batismo foi um primeiro passo, né? E aí as coisas começaram a acontecer e cada vez mais participando e
participando, estando envolvida, mas não estava servindo. Estava indo, bebendo, tinha culto disso, e tinha as campanhas, as quartas-férias, o Acende o Fogo, o Congresso de Mulheres, o Flowers, os Homens Corajosos, a gente participando de tudo que tinha para fazer na igreja, a gente ia. Tinha o show de evangelismo lá da Nívia Soares, um Morada, e a gente estava lá, e eu disse, meu Deus, isso aqui é maravilhoso estar aqui, né? E aí abriu o discipulado de Mulheres Transformadas, eu também participei. E ali no discipulado Mulheres Transformadas, a minha pastora que me dava aula, ela era líder do louvor e eu não sabia. Porque eu não conhecia muita gente da igreja. A nossa igreja é muito grande, né? Cada culto ali tem quase 3.000 pessoas. E, então eu não sabia exatamente quem era quem, né? Eu lembro que a gente conversou um dia sobre música, sobre louvor, e ela era a líder. E ela pediu, Vanessa, me manda um vídeo, você cantando, tal. E aí eu comecei a pensar, poxa, acho que de repente está chegando o momento. Porque eu dizia assim, depois que eu entreguei, né, eu entreguei o meu Isaac. Eu não, assim, eu vou ficar na minha, paradíssimo, não quero fazer mais nada, porque assim, eu tenho que entender que vai ser o momento de Deus. Quando Deus quiser, as coisas vão acontecer. E daí, lá na igreja começou a ter o coral tinha sido criado há pouco tempo, então foi meu primeiro passo com a música na igreja, depois de tudo isso, foi no coral. E aí aqui nós já estamos no ano de 2023. E cada vez mais o meu desejo de aprender mais, de entender mais, de viver mais aquilo, as músicas continuaram a acontecer, tipo, de vir inspirações, coisa que nunca havia acontecido. Eu nunca fui uma pessoa que pensei, eu vou compor, vou tirar um tempo, Não. Foram realmente coisas que o Senhor foi me trazendo, né? E algumas pessoas sabiam disso e começaram meio que, tipo assim, Vanessa, tu não vai gravar, tu não vai fazer essas músicas, Deus tá te dizendo, poxa, músicas bonitas, o que tu vai fazer, como é que vai ficar? E eu assim, meu Deus, né? Será que vou, não vou? Mas, tipo, não sabia. Mas eu entendi, poxa, também Deus me deu algumas composições, eu vou deixar também guardada aqui na gaveta? O que eu vou fazer com isso? Mas eu também não entendia o que era para mim fazer. E aí eu lembro que eu fiz um retiro, que era o retiro de encerramento do discipulado Mulheres Transformadas, o retiro The Secret. E no domingo de manhã teve uma palavra que dizia que você que se considera velha para alguma coisa, você acha que o teu tempo já passou. E era... eu não vou saber dizer agora qual é a passagem, mas é que quando de Abraão? O Senhor fala para Samuel, que ele chama, e aí ele acha que é... Ai, meu Deus. Ele. Isso, ele acha que é ele, isso que é Deus. Samuel. Quando ele é pequenininho? Isso, e aí a resposta que ele... Quando ele entende, né, que é Deus chamando, e aí ele fala, né, que... Fala, Senhor, que teu servo ouve. E daí ele fala... ai, meu Deus, qual é a palavra? Agora me fugiu da cabeça. Que ele fala... a lâmpada ainda está acesa. Ele fala alguma coisa disso, gente. Que a lâmpada... Oh, meu Deus. Eu devia ter pego essa. Eu devia ter separado essa para trazer para falar. Mas foi ali que eu entendi. E a palavra veio justamente sobre isso. Assim, você que acha que você tá... E eu tinha exatamente falado isso pro Senhor naquele dia na minha oração da manhã. Que eu disse, eu acho que o tempo já passou. Eu tô com 42 anos, 40 anos na época. Eu acho que já foi, eu acho que já deu para mim. Acho que não é, acho que eu vou entregar essas músicas para alguém fazer, enfim. E aí a palavra veio e confirmou com isso. E assim, a lâmpada ainda está acesa, o fogo ainda está aceso, a lamparina... Ai, gente, agora eu não lembro, meu Deus. E ali, aquilo foi uma ativação para mim. Assim, realmente essa palavra é para mim. É para mim porque foi justamente aquilo que eu falei com o Senhor de manhã. E eu lembro que na segunda-feira seguinte eu já fui atrás de ver o que fazer, como é que eu poderia fazer para gravar, para preparar as músicas. E o Senhor trouxe pessoas da igreja, né, que são os meus produtores hoje, o Joel e o Eric. E eles são da igreja, né, no mesmo grupo de louvor, então ficou fácil. Era só realmente eu entender, né, aceitar aquilo e me movimentar. E o movimento foi muito sutil porque estava do meu lado, né. E a primeira música que eu gravei é a música Sinto o Teu Mover. E essa música fala é uma oração que fala sobre sentir a presença de Deus, que fala que eu preciso confiar nele, esperar nele. E foi a primeira
que eu achei que seria a única, por mais que eu tivesse outras, né? Mas o Senhor foi abrindo as portas de uma forma assim tão inacreditáveis que somente Ele é capaz de fazer. E assim que eu lancei Sinto o Teu Mover, uma vez eu fui fazer uma entrevista lá na rádio da igreja, e um produtor da gravadora Gold, que é a minha gravadora hoje, ele estava ouvindo o programa, depois ele me chamou, gostou muito da música, perguntou se eu tinha alguma gravadora, enfim. E eu até então era uma artista independente, mas nunca me enxergava como uma artista. Falar dessa forma assim era difícil. E eu confesso que ainda é um pouco desconfortável, porque eu entendo assim que toda a inspiração, todas as canções que vêm, eu não sou capaz de fazer. Realmente é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Mas eu entendi que eu precisei ser obediente a isso. E o Senhor foi movendo as peças. E eu comecei no coral lá na igreja, gravei essa música. Depois eu entrei pro louvor de domingo de manhã. Aí comecei na quarta-fé com a pastora, meio-dia. Toda quarta-feira, meio-dia, eu estarei lá. À tarde, depois eu entrei pro grupo da tarde. E esse ano eu tive a graça, né, de ser convidada para fazer parte do louvor de domingo à noite, que era o louvor que eu via o pessoal cantando lá no início. Eu queria fazer parte, que eu achei que era distante demais para mim. Eu vejo que tudo isso tem uma trajetória, assim, eu fui aprendendo, eu fui entendendo, eu fui aceitando, eu fui sendo obediente, eu fui deixando para trás, eu fui sendo transformada, né? E hoje, né, quando eu vou abrir um culto, vou iniciar, falar com as pessoas, quando eu sou convidada para ir nas igrejas, nas extensões da Mais de Cristo, fazer o louvor, eu digo, gente, eu travava com o microfone na mão, eu só cantava. Falar com a igreja, citar alguma passagem, né, fazer um momento de oração, de adoração. Gente, isso é graça de Deus, porque eu não sabia fazer, ainda acho que não sei, mas o Senhor está comigo e é Ele que realmente faz. E depois de tudo isso, as outras canções vieram. Depois de Sinto o Teu Mover, daí a gente gravou Ele Vem, que daí essa foi a gente gravou lá na igreja, foi, né, na estrutura da Mais de Cristo, que é muito linda, né? Então foi algo também muito especial. O clipe de Sinto o Teu Mover, que foi a primeira música, foi na sala da casa desses amigos que eu citei, o Felipe e a Jéssica. Então, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo isso, porque Ele providenciou tudo, sabe? Assim, os amigos que emprestaram a sala da casa, a minha amiga fez a maquiagem, uma outra amiga que é fotógrafa, assim, vamos encarar essa de fazer um clipe? Vamos tentar? Ela assim, bora, vamos fazer, porque eu só ia gravar a música. Mas aí o Joel e o Eric não, mas faz um clipe, poxa, a música é tão bonita. Eu pensando assim, poxa, já que eu acho que eu não vou fazer mais nada disso depois, vamos fazer, né? Vai ser a única, então vamos deixar gravadinha. E a gente fez e ficou lindo. E quem olha, assim, né, dizia assim, nossa, não dá pra dizer que isso aqui é um trabalho de amador, porque a Lívia nunca tinha feito, né? E ficou lindo demais. E o segundo clipe que daí a gente conseguiu fazer lá na igreja, daí já foi uma música com banda completa. A primeira era só voz, teclado e violão. A outra já é banda completa. E aí depois com a questão da gravadora, né, tipo, as coisas foram melhorando, o alcance foi aumentando. A gente percebi também através dos testemunhos das pessoas ouvindo as canções. Então, tipo, entender que, tipo, poxa, e se eu não tivesse feito isso, né? Pessoas que me testemunharam, né, o que a música fez, que sentiu a presença de Deus, porque isso não tem nada a ver comigo, né? Isso é sobre o Senhor. Então, eu preciso entregar essa mensagem. Esse é o meu papel e eu preciso ser obediente a isso. E Deus foi permitindo as coisas acontecerem de uma forma tão fácil, tão linda. E então a gente entende, né, que quando acontece dessa forma é porque Deus tá nisso, né? E agora, em março, agora desse ano, a gente lancei a terceira música, Tu És o Cristo, que é outra canção também, assim, que eu tenho a graça de receber testemunhos muito lindos, né? Que ela fala de quem o Senhor é, né? Que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, toda baseada ali, né, no livro de Mateus, que fala sobre seguir ao Senhor, sobre negar a si mesmo, sobre tomar a sua cruz. E às vezes, algumas pessoas que falaram para mim que lendo essa passagem na Bíblia não tocou tanto quanto ouvir ela cantada. Que é diferente você declarar aquilo, né? E eu assim, poxa, que bênção, é Deus, né? É Deus que faz. E no início desse ano, o Senhor colocou um desejo no meu coração
mas que até para mim entender que não era um desejo meu, que era uma vontade minha, eu fiquei um pouco assim, poxa, será que sou eu? Já gravei 3 músicas, de repente estou pensando em algo mais para frente, porque questão de gravadora, questão de produtores, começam a falar de uma forma diferente. Tem que produzir conteúdo, você tem que trabalhar, as pessoas esperam isso de você, você tem um alcance legal, as pessoas gostam, a voz é linda, tal. E eu fiquei assim, poxa, será que isso realmente é de Deus ou isso é algo que eu tô querendo fazer porque já tenho algumas músicas feitas? Como é que vai ser isso? E eu silenciei, né? Tipo, eu tinha aquele sentimento, tava orando em relação àquilo, mas assim, tinha comentado... Nossa, eu acho que não tinha comentado com ninguém, acho que nem com o Salvo eu tinha comentado. E um dia eu fui convidada pela Tamires, aí foi lá no salão da Kathleen com o Dani e veio uma profeta, uma moça, eu até não a conhecia. E quando ela me enxergou, a gente estava no momento de oração, quando ela olhou para mim, ela falou, esse projeto que está no teu coração não é teu, é de Deus. Deus pediu para mim te dizer isso, que ele é do Senhor, não é teu. Aí eu, poxa, para que confirmação maior, né? Porque era justamente aquilo que eu achava, isso, não, acho que isso é coisa minha. Né? Não, é do Senhor esse projeto e vai acontecer. E vieram pessoas falar comigo que queriam abençoar meu ministério, queriam ajudar de uma certa forma. Tens algum projeto, tens algum novo lançamento, alguma coisa? E aí foi quando eu comecei a falar do EP. E não, a gente vai te ajudar, a gente vai fazer, vai acontecer e tal. E começamos a produzir, então, as músicas, né? Que também, eu achava que o processo era um pouco mais rápido, mas não é tão rápido. E daí foram... 2 músicas inéditas, mais uma música que é uma versão, que eu queria ter feito a versão, queria ter feito a tradução, mas ela já tinha uma versão oficial feita, então precisei respeitar aquela versão. Eu faria diferente. Mas aquela música é uma música muito linda da CeCe Winans, não sei se vocês conhecem, que é a mesma que o Isaías, ele versionou A Bondade de Deus. Então a música original é dela. Ela fez também uma gravação com a Gabriela Rocha. Então ela dentro do gospel ali, ela é uma das grandes lá fora. Sempre canta com coral. E começamos a trabalhar direcionados a esse EP. Aí durante um tempo a gente até meio que deu uma esfriada. Eu não sabia mais, será que realmente é para dar continuidade, será que não é, porque algumas pessoas que estavam como apoiadores meio que tipo, tiveram algumas questões financeiras, enfim, né, o ano também, para essa parte, né, tipo, a gente faz tudo com oferta, né, e às vezes se o próprio trabalho está um pouco mais difícil, a pessoa ainda vai ofertar, né, a gente também entende isso, né. Mas quando eu voltei assim, não, acho que eu preciso fazer alguma coisa, de repente tento levantar o dinheiro de algum lugar, fazer uma rifa, alguma coisa. Eu só pensei em realmente movimentar, falei com os meninos, vamos marcar uma reunião essa semana, vamos ver essa questão do EP, vamos botar pra frente. Na mesma semana voltou. Então, então é pra gente fazer. E, enfim, o EP a gente gravou no sábado do dia 23 de agosto. E foi uma bênção, assim, todas as músicas. Eu pude contar, assim, com pessoas especiais. O coral que eu fiz parte, algumas pessoas eu convidei para estar junto, porque eu vejo que eu consegui isso, assim, por direção de Deus mesmo. Eu consegui reunir ali toda a minha trajetória dentro do louvor da igreja, né? O pessoal do coral, o pessoal do louvor de domingo de manhã, o pessoal da quarta tarde, o pessoal que me acompanha nas minhas agendas. E o pessoal agora, né, que faz parte do grupo de domingo à noite, que agora é o que eu faço parte, também estavam ali com a gente. Foi lindo demais. Mais uma vez eu vi a mão de Deus, assim, provendo tudo, a questão de iluminação, a questão do local, né? A gente gravou lá na Mais de Cristo de Governador Celso Ramos, e o pastor cedeu o espaço pra gente. Sabe, tudo acontecendo, a iluminação lá perfeita. Um outro rapaz que também toca comigo, o Carlinhos, que é o meu baterista, ele também trabalha com iluminação, então tipo, a iluminação lá já era muito boa, ele precisou só colocar 3, 4 luzes a mais para deixar mais bonito, então ele pegou e colocou, ofertou, sabe? O rapaz que fez também a filmagem, compra uma luz, faz uma coisa, a gente faz né, uma conversa aqui, um bem bolado, como diz o outro. Então, tudo isso, assim, sabe? Eu vi Deus trazendo pessoas dispostas a ofertar, a fazer acontecer, né? E chegamos lá no sábado, então, dia 23, e quando a gente entrega, né, a nossa vida nas mãos de Deus, nunca é por acaso, né?
Então, às vezes as pessoas vinham assim, ai, mas tu tá nervosa, tá preocupada? Eu não estava nervosa, eu não estava ansiosa, eu estava em paz, eu estava grata. Grata por tudo, porque jamais na minha vida eu imaginei que eu iria estar gravando um EP. Jamais imaginei que eu iria compor, que eu iria gravar, muito menos gravar um EP. Então, assim, eu estava assim, muito emocionada naquele dia, grata ao Senhor por tudo. E entreguei assim, Senhor, né? Tá tudo nas tuas mãos. Se eu tô aqui hoje é por causa de ti, porque tu me colocou aqui, porque não tem outra explicação. Olhar para minha história nesse tempo tão curto, tudo que o Senhor realizou na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Então, assim, não tem como não dizer que a mão de Deus está sobre isso. E tivemos algumas dificuldades na passagem de som. E ali eu chamei a minha equipe da intercessão, que o Senhor levantou uma equipe, gente, eu tive intercessão, o pessoal toda da parte da técnica, da gravação, da filmagem, da mídia social, o pessoal do som, meu Deus, assim, tinha muita gente envolvida e eu nem, meu Deus, assim, eu lembro de uma cena que quando eu parei, assim, que tinha uma sala que a gente ficava mais acima, assim, dava para ter a visão geral da igreja, né? E quando eu olhei, antes de começar, eu olhei tudo aquele povo empenhado, um montando bateria, outro montando a luz, um arrumando a câmera, outro arrumando as cadeiras, sabe? Aquele exército de pessoas, eu assim, meu Deus do céu, só tu é capaz de fazer reunir todo mundo e estão aqui dispostos, né? Para fazer acontecer por causa de Deus, não tem nada a ver comigo isso aqui é por causa do Senhor. E bonito ver, assim, que eu fico tão feliz, assim, emocionada, porque as pessoas têm acesso a mim e quando eu ouço que a gente está aqui porque a gente vê a mão de Deus contigo, a gente vê que o Senhor quer que isso aconteça, a gente olha a tua história na igreja, a gente vê como Deus tem feito, então ver e te acompanhar é testemunhar a graça de Deus, ver o que Deus está fazendo contigo. Então, nossa, então, assim, como não atender a essa direção, né? Como não seguir a esse chamado? E tudo pronto, vamos iniciar a gravação. A luz acabou. A luz acabou. A gente ia começar a gravação às 7h30 e para essa questão do som, né, tivemos um pequeno atraso e quando estava tudo pronto, a gente vai começar 7:55. Eu estava me direcionando lá para já no altar, a gente já iniciar a noite, que eu não queria fazer apenas uma gravação. Não que uma gravação fosse coisa pouca, né? Uma gravação já é algo tremendo. Mas eu queria, além da gravação, que a gente nos reunisse para realmente fazer um altar de adoração. Que fosse uma noite de adoração, não somente a gravação. Então, eu estruturei algo da gente, né, de ter uma abertura, do pastor falar alguma coisa, agradecer as pessoas que estavam envolvidas e iniciar as músicas e ter a ministração e falar sobre as músicas, tal, né? A Tamires veio, falou uma palavra, então, tipo assim, a gente vai ser uma noite de adoração, não é só para gravar, né? Que tem, claro, de bônus a gente vai gravar o EP, gente, mas o principal fundamento aqui é a adoração. E quando a luz acabou, eu não fiquei nervosa, eu não fiquei preocupada, eu vi as coisas acontecendo, eu vi as pessoas preocupadas, as pessoas vinham até mim preocupadas, como é que tu tá? Eu disse, não, eu tô bem. Ai, mas não, tudo bem, vai dar certo. Era o que eu dizia, não, vai dar certo. Eu tinha, gente, uma paz dentro de mim, uma certeza de que iria dar certo, ainda que aquilo que eu estava vendo era totalmente o oposto daquilo que eu estava sentindo. E o engraçado é que algumas pessoas falavam pra mim, nossa, a gente vê em você que tu tá tranquila, mas como que tu tá tranquila? Eu disse, olha, nem eu sei, isso aqui é graça de Deus, porque nem eu sei. E a condição, as coisas acontecendo e a luz acabou, eu até, quando deu a primeira piscada, eu até achei, sabe, de repente deu algum curto, muita coisa ligada, a câmera, as luzes, tal, alguma coisa não suportou, mas não, Vanessa, realmente a luz da região toda acabou. Aí o Salvo conseguiu lá, fez amizade lá com o senhor lá da igreja, engenheiro elétrico, alguma coisa, não sei. O detalhe é que ele presta serviço para uma empresa, para a Celeste. Isso. Aí ele abriu lá um aplicativo. 12.500 casas sem luz. E aí ele me mostrava que, ó, aqui, ó, 12, não vai voltar. Mas, gente, eu olhava aquilo e eu dizia, eu não cheguei a falar, mas eu disse assim, querido, não importa, vai dar certo. Você vai dar certo, uma certeza. Vanessa, assim. só para o povo ouvir o que o Saulo falou aqui, ele fez amizade com o senhor da igreja e ele tinha um aplicativo lá porque ele fazia serviço para a Celesc, então entrou no sistema da Celesc e viu 12.500 casas sem luz, ou seja, não vai voltar a luz.
Ele dizia, ou caiu um poste, ou caiu alguma árvore, porque é muita gente sem luz, não foi uma queda pontual. E aí, né, como eu tinha falado, né, que tinha as minhas amigas intercessoras, elas vieram assim, Vanessa, assim, olha, tudo isso está acontecendo assim porque o nome desse EP é Som de Adoradores. Então, vamos levantar um som de adoradores. Assim como tem que ser. Uma coisa simples. Porque talvez, claro que não era, né, não era a intenção do meu coração, mas às vezes a gente cria expectativa no ação. É agora, vamos gravar. Mas o som de adoradores que o Senhor queria era aquele som no escuro, na voz, sem microfone, sem amplificação, sem VS, sem clique, sem o microfone, sem o violão ligado. Era ali, na cordinha que arrebentou, sabe? Era isso que o Senhor queria. E quando ela veio falar para mim que o Senhor queria era esse momento, era essa adoração, esse clamor, a gente se reuniu, chamamos algumas pessoas e fomos lá para frente da igreja, fizemos uma roda, um círculo lá. E a graça de Deus veio assim, com tudo, com força, sabe? O céu ficou baixinho ali entre nós, foi lindo demais. E o povo clamando, orando, adorando, as músicas, né, sendo tocadas. E eu lembro assim que eu falei com Deus assim, que eu dizia assim, Pai, eu sei que tu não me trouxe até aqui para não acontecer. Eu sei que em nenhum momento eu coloquei a minha vontade à frente da tua. Se realmente eu tô aqui é porque eu fui obediente a ti, porque tu sabes, lá no fundo eu acho que eu não queria estar aqui. Porque eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu não sabia, né? É muito novo tudo isso para mim. Mas se eu tô aqui, eu sei que se eu permitiu chegar até aqui, porque vai acontecer. Mas assim, Pai, a situação que está acontecendo aqui, só tu pode dar jeito. Então glorifica o teu nome nesse lugar. E eu comecei a falar isso para Deus, Pai, glorifica o teu nome nesse lugar. Glorifica o teu nome nesse lugar. Todos que estão aqui estão com o coração voltados para ti. Todos aqui aceitaram o convite de algo para ti. Nada disso aqui é por mim, é para ti. Eles veem em mim aquilo que tu tá fazendo. Então glorifica o teu nome nesse lugar. E eu fiquei nisso. Até que um determinado tempo, eu até fiquei de olhar, depois até na filmagem que o Salve tem no celular, o quanto tempo a gente ficou naquela oração, naquela adoração, porque eu perdi a noção do tempo. Para mim foi muito rápido, mas eu acho que não foi tão rápido quanto eu acho que foi. E a luz voltou. E disse Deus, haja luz. Então. E assim, gente, foi lindo demais, porque assim, aquela situação gerou coisas tão lindas em tanta gente. E não teve nada a ver com a gravação, teve a ver com o Senhor que estava ali, que queria que tudo aquilo acontecesse dessa forma. Eu lembro que a questão, a gente atrasou um pouco o início e logo depois a luz acabou, teve um casal, né, que ele é irmão de uma amiga minha que estava ajudando lá nessa noite, e eles estavam indo embora. E eu estava lá, né, disse assim, poxa, eles estão indo embora, eu vou lá falar com eles, né, eles vieram até aqui para, né, acompanhar a gravação, acabou a luz, não sei como é que vai ser, eu fui lá, me despedi deles, eu agradeci, falei assim, olha, infelizmente, né, eu não sei como é que vai ser, eles, não, tranquilo, vai dar certo, E daí eles foram pro carro e eu acho que eles viram a movimentação da música, das coisas, e eles voltaram. E depois, né, ele comentou com a irmã dela, que é minha amiga, dizendo assim, não, a gente viu que ia ter oração, que ia ter adoração, a gente resolveu ficar um pouco, né? Já que, poxa, a gente já tá aqui, vai ter oração, sair no meio da oração. E isso, assim, gerou algo tão lindo neles, assim, porque eles viram realmente algo sobrenatural, algo que realmente aconteceu, algo, como eles falavam, assim, tipo, a gente sabe da graça de Deus, a gente vê, mas assim, ver a forma que foi, sabe, foi lindo demais ver isso acontecer. Ai, que bom que eu não fui embora, porque depois eu ia ouvir o que aconteceu e, poxa, eu estava lá e eu não fiquei. Então, eles se alegram por ter ficado, por ter participado desse momento. E outras pessoas também falaram depois, né, que já tinham tido experiências com o Senhor, se emocionaram, mas foi muito mais, em outros momentos de encontros com Deus, era muito mais emoção, mas ali, naquela noite, eles viram o agir de Deus, uma coisa que para muitos estava perdido, para muitas pessoas não ia voltar à luz, eu ia ter que, agradecer o convite daqueles que eu convidei para estar lá como igreja, e ia ficar só o pessoal que realmente ia gravar.
porque daí uma hora a luz iria voltar, né? Mas eu nem cheguei a pensar nisso, assim, mas algumas pessoas pensaram sobre isso. E viram que não, que aconteceu, que a luz voltou. Então, assim, nossa, gente, eu já recebi, assim, inúmeros testemunhos, sabe? E quando eu quis compartilhar isso no meu Instagram, eu pensei assim, vou fazer os stories contando. Eu disse, não, é muito pouco os stories. Eu fiz uma live. E aí, na própria live, algumas pessoas que estavam lá comentaram ali, eu estava lá, eu vi, foi lindo, eu vi a presença de Deus, foi maravilhoso, foi muito especial. E teve uma senhora senhora, nem sei se é senhora, mas teve uma pessoa que falou para mim, que me marcou muito também, que ela disse que quando ela é de governador, né, só que estava ventando muito nesse dia, por isso a questão da luz acabar. E ela ia na gravação, mas ela ficou insegura de ir sozinha dirigindo e tal, e ela ficou em casa. E quando acabou a luz, ela disse que na mesma hora ela lembrou, poxa, a gravação da Vanessa, se está sem luz aqui, vai estar sem luz na igreja também, ela morava não muito longe. E ela disse que ela começou a interceder. E a luz voltou. E ela assim, meu Deus, que bênção, sabe? Eu não tô lá, mas tô envolvida e Deus abençoou e vai acontecer. Então, tu vê, assim, atingiu pessoas que eu não conheço, pessoas que nem estavam lá, pessoas que depois ouviram a live e assistiram a live e comentaram e falaram. Teve umas pessoas que participaram da gravação que mandaram a live para outras pessoas da família assistir e se sentiram tocados, né? Ouvir falar do que Deus fez. Eu digo assim, gente, isso vai reverberar durante muito tempo, sabe? E é aquilo que Deus faz. Ele estava no controle de tudo. A gente tinha um roteiro, um cronograma, mas ele fez ficar 1000 vezes melhor. Ficou muito, sabe, assim, que testemunho, que lindo que foi ter essa experiência com o Senhor lá. E quando a gente começou a gravação, eu lembro que a primeira música, né, é a música Graça. Eu lembro que eu senti assim, poxa, cantar sobre a graça de Deus, vendo a graça de Deus ser derramada aqui, tem outro significado. Meu Deus. Eu ia dizer exatamente sobre isso, né? A gravação deve ter ficado muito melhor em função de tudo que aconteceu. Começou a todo mundo espiritualmente preparados, né? Nossa, gente, meu Deus, assim, foi... Tira a artificialidade, né, do ambiente, do momento. Ô, Deco, era agora que eu devia estar com o violão, né? Pra era agora. Chegamos no EP. Vanessa, a gente tá chegando no final do tempo e, ô, Deco, é bom um podcast assim, né? É muito bom, né? A mulher conta a história, não tá te parando nunca mais. Eu tô olhando pro relógio aqui. Pá, meu Deus, eu preocupada aqui, tô falando muito. Nossa, maravilhoso. Isso que é bom. A gente, enfim, tu engatou tua história aí, a gente ouvir, isso é muito legal. Quer falar um pouquinho sobre aonde o povo acha esse teu EP? Então, ele vai ser lançado ainda, né? Vai ser lançado. Falando dele primeiro no Dronecast. Será lançado ainda. Essa semana, inclusive, quinta-feira, que eu vou lá fazer os ajustes das vozes, que gravar ao vivo não é, né, tão simples, né? Ainda mais com tantas emoções. Oh, meu Deus, com tantas emoções, vocês imaginem, né? Então, tem que fazer algumas correções, mas também é algo rápido, né? Então, a gente está tentando fazer de tudo para lançar ele no máximo, assim, tipo, primeira semana de outubro, assim. Eu quero a primeira quinta-feira de outubro, que tem que ser na quinta-feira, né? Então, primeira quinta-feira de outubro, pretendemos já estar aí com a primeira música, né, do EP lançada. Depois a gente vai dar a sequência, né, com as outras duas, que Tu És o Cristo, ela já foi lançada agora em março, mas quando ela foi lançada, ela já fazia parte do EP, né? Então, ela vai estar novamente com uma outra roupagem, a questão do ao vivo, ministração, então ela vai estar novamente. A música Meu Prazer. E a gente vai encerrar com a música Ele é Digno. E pretendo, né, dentro dos nossos planejamentos, ser uma música assim, mais próximo do Natal, que tem o coral junto, já dá aquela expectativa, né, da volta. Então, esse é o nosso planejamento. Mas me acompanhe nas redes sociais. A gente pode ter certeza que a gente vai acompanhar. Sim, verdade. Se você quiser ir curtir a Vanessa Porter no YouTube, tu acha facinho. Bota o nome dela lá, que tu acha lá o Tu És o Cristo. Tu És o Cristo ali. E eu achei legal, Vanessa, eu falei que pra acabar eu tô fusculhando ela. Achei muito legal o que tu escreveu no YouTube, ou como tu criou essa música, né? Tu tava lendo o trecho de Mateus, se eu não me engano, e Jesus perguntou, né? Quem que o povo fala sobre mim? Tu és isso, tu és aquilo, tu és Elias, tu és aquilo. E vocês, o que fala? E Pedro se levantou.
e falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nossa, essa palavra pra mim é muito forte. Eu te reconheço, tu és o Messias, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que a gente possa ter esse entendimento, né, de quem ele é. E os caras andando com ele e vendo todos os milagres, e quem dizem que eu sou isso ou aquilo, não. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E essa música, eu, enfim, já ouvi ela, é muito linda. E aqui é que eu de novo falo que a gente devia fazer ela cantar hoje. Vai ter tempo, Ricardo, próximo, a gente marca. fica Quando sair o EP, a gente vem aqui, grava. Boa ideia, entendeu? boa ideia. Muito E bem. solta, Gostei. entendeu? A gente Daí chama o Dani pra não passar vergonha. Então... Boa. Meu Deus. Eu anotei umas coisas aqui, eu não vou deixar tu acabar não, tá? Não vou deixar tu acabar sem eu falar isso aqui. Tá bom, pode falar. Algumas coisas muito interessantes do paralelo da tua fase católica com o nosso paralelo da nossa vida em igreja, né? Por quê? Porque cair no automático, que foi um dos pontos que tu usou, que estava na igreja católica, é comum pra gente dentro da igreja evangélica. Claro que sim. Não é? Talvez o nosso filho não se inserir na realidade que a gente está também é comum, não é? Talvez a gente usar um material de apoio, muitas vezes não usar a Bíblia em determinadas circunstâncias, e material de apoio, eu não estou dizendo um material de apoio ruim, eu estou dizendo uma música, eu estou dizendo um devocional, não estou dizendo que é um material de apoio ruim, mas mesmo assim não é a Bíblia, né? Sim. Quantas vezes a gente está sendo ministrado por eventos e não por essa troca pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque é possível viver o que tu viveu dentro de uma igreja evangélica. Sim. Entende? Então, e é por isso que eu estou falando para todo mundo, para olhar, e eu acho que o grande encontro da tua realidade foi com a própria palavra. Porque a própria palavra, a busca pela palavra, te levou a essas outras coisas, esses outros movimentos. E Deus foi te revelando estágio por estágio. Em cada momento, um novo estágio e um novo de Deus para ti. Né? Então, eu acho que o meu alerta para quem está nos escutando que é de igreja evangélica é não deixar cair nessa circunstância, no automático. E eu olhando para a tua Bíblia agora, eu não sei se é o teu caso, Salve, mas a Nana tem essa Bíblia. E volta e meia, como a Joyce Meyer faz os comentários da Bíblia, a Nana chega, Deco, tem uma coisa para te falar aqui. Não sei se ela faz isso contigo. Faz? Já. Mas a Nana vem comentando dessa Bíblia também para mim. Então, esse paralelo nosso, né, do que tu viveu, é bem possível que a gente viva em outros lugares. Né? Então, a gente tem que estar atento, conectado à palavra, para que a gente não caia nessa armadilha. É verdade. Vanessa, eu empresto a Bíblia rapidinho aqui. Claro. A minha esposa também tem. Também não tem? é a da Joyce Meyer, não é? dela, tá. mas também é cheia de furílica aqui, ó, cheia sim. de. Tá vendo? Cheia Sabe de marcações. E, Bom, enfim, o depois assunto eu é o falo. mesmo, né? Sim, cara, é legal. O Espírito testificou a tua cortada da minha finalização. Porque o que eu ia falar é o que tu foi. Tudo a ver com o que tu disse, cara. A palavra de Deus te libertou, né? Foi Jesus falou lá quando os fariseus falaram, manda os teus servos pararem de falar. E ele falou assim, cara, se ele se calar, as pedras falarão. E quantas vezes na Bíblia a gente escuta isso de que, mano, se ninguém te falar, Deus vai dar um jeito de te revelar. E a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é a palavra de Deus. Na Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus, e isso te revelou e te trouxe a clareza. E olha que lindo, Deco. Olha agora a tua história do EP e todo esse ministério, o que Deus ainda vai fazer na tua vida, sei lá o que vai ser, né? Isso é só um começo de uma grande coisa. Porque tu leu em Êxodo 20, mano, que tem alguma coisa errada aqui. Mano, não farás para ti imagem de escultura do que é em cima do céu e embaixo da terra. E eu tô com uma imagem de escultura dentro da minha casa, tem alguma coisa... E aí essa profundidade foi, né? E é exatamente isso que eu ia trazer, Deco, exatamente. A verdade te libertou na Bíblia, mas a vida de comunhão com Jesus, se você não lê, não é ir na igreja que te faz estar perto de Deus. Isso não te faz estar perto de Deus. O que te faz estar perto de Deus é ter Deus lá dentro da tua casa, no teu joelho dobrado, com a tua leitura da Bíblia, lá cantando no escuro, sem luz. Isso é que é Deus. Né? Não é Deus, imagina. Isso é que é buscar a Deus. Não é pegar o teu carro, botar uma roupa bonitinha, um perfume e ir na igreja ouvir um padre, um pastor, ou seja o que for. Claro que isso é uma asa, né, da celebração aqui. A celebração faz parte disso. A igreja é a comunhão, é a noiva de Cristo. Claro que isso também é buscar a Deus, mas só isso, sem essa asa da intimidade, da comunhão, tu fica manco, tu não voa. Tu não voa. É meia sola só. É né? verdade. Muito feliz
com a tua presença, com a tua história, com tudo que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer na vida de vocês, né? Salve também, eu incluo nessa, né? Porque vive essa história contigo, né? Muito obrigado, né, por compartilhar tudo. Essa mesa continua sendo disponível sempre pra ti, que tu quiser compartilhar. Quando lançar o EP, vem aqui, né, Cado? Vem aqui pra gente. Só me manda uma música antes pra eu tirar. Que tom que tu toca, né? Daí, pra pegar mesmo ali. Altos, são tons altos. Não, eu vi. Os caras usam tudo capotraço na 10ª casa aqui, toca aqui, os caras tudo aqui. Sol sustenido ali, tudo lá ó. no céu, lá no dela, é alto pra caramba. Não contar. Com ela eu não acompanho, mano, nem a pau. Mas obrigado mais uma vez, tá? Gente, pra nós é uma honra, foi uma honra e tenho certeza que pra todo mundo que nos acompanhou também. Amém, muito Show. feliz. Você que ouviu esse episódio e curtiu e gostou, você que talvez esteja aí com algumas dúvidas, não esqueça de que a Bíblia é a palavra de Deus e você pode saná-las ali, tá? Quando você lê e o Espírito de Deus te revelar, tem outros caminhos para que pessoas que conhecem melhor do que a gente a Bíblia possam também te instruir. Se for dentro da igreja católica, se for dentro da igreja evangélica, não fique na dúvida, vá atrás e pergunte, tá? Talvez os teus questionamentos possam te trazer um futuro que você nem imagina. Talvez você seja um grande músico e cante numa banda famosa aí. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo se for relevante, ok? Deus te abençoe. Obrigado.